Dá pra gente falar da Ana Hickman? Pô, claro. Falar? Sobre Ana Hickman, a primeira coisa que a gente tinha a comentar é... Lá vem. Hoje, você acredita que foi planejado, premeditado alguma parte das ações dela mesmo? Você já tem essa conclusão? Acredito piamente, eu diria. Então, qual foi a primeira ação dela premeditada? Não sei. Olha, primeiro eu fiz a cobertura sempre tentando ouvir o outro lado. Por isso que eu falei que tento ser um jornalista independente, que é não ficar militando. Então, vamos lá saber a verdade. Nos primeiros 30 dias, 40 dias, só tinha as versões dela. Ele me roubou, ele me agrediu, ele desviou dinheiro, ele fraudou, ele tem uma pirâmide financeira, ele recebeu 2 doações de 200 milhões cada uma, ele me agredia, ele era um péssimo pai, etc. Nos primeiros 45 dias. E eu não conseguia falar com o advogado dele, porque o Alexandre no começo nem tinha advogado. Né? Ele faz um monte de besteira porque ele estava crédulo, nem imaginava que ia acontecer isso. Quando eu começo a conversar com o advogado, começa a procurar também testemunhas. E aí, por exemplo, a primeira coisa que acontece é quando uma pessoa que trabalhou com ela quase 16 anos, braço direito, outra tinha trabalhado 11, diretora de contas, elas falam, e mais uma ainda que vai ser testemunha, 3 mulheres, só trabalhava mulher lá. Elas falaram assim, primeiro a gente nunca viu o Alexandre agredi-la, muito menos ofender. O que a gente via era ela humilhando ele na frente da gente, durante reuniões. Aí eu falei, ops, daqui. Aí eu fico descobrindo, por um depoimento, que ela vai na Record, porque veja, só para ter a... Pode falar. Para fazer para o seu espectador entender. Dia 11 de novembro, ela acusa o Alexandre de ter agredido ela. Vai lá, faz um BO, depois faz o exame do IML. No exame do IML que eu tenho, não tem nenhuma acusação de agressão. Eu vi Nada. isso daí. Isso daí eu vi também. No documento consta E ela também não fala que ela foi agredida. Consta machucado. Não tá dizendo que o cara fala, tem um inchaço, tem não sei o quê, daí ela sai com tipóia do hospital, do pronto-socorro lá de Itu, e 16 horas depois está carregando um menino de 35 quilos no colo. Mas só para começar. Aí ele se ferra com isso, porque todo mundo cai em cima dele, Léo Dias, todo mundo destrói o cara. Ele é acuado, escondido aí em São Paulo, em algum lugar. Ele é chamado pelos advogados dela, pelo que eu entendi, né? E eles falam para ela, assine isso aqui, se afasta da administração das empresas e tá tudo certo, vamos parar com isso. E o tonto, sem advogado, vai lá e assina. Ele assina isso numa quinta-feira. Era para acabar tudo, certo? Na segunda-feira, Ana Hickman vai na delegacia, pede uma medida protetiva, fala que ele andava armado, fala que ele andava ameaçando ela e tinha uma arma sem registro. Nesse dia ela ativa a Maria da Penha. Dia 22 de novembro do ano passado. No dia 23, ele é chamado, olha a sacanagem, ele é chamado para ir depor em Itu sobre o que ela tinha falado em São Paulo. E ele vai para Itu depor na delegacia. Quando ele está na frente da delegada, ela fala para ele, olha, só para te avisar aí, estão arrumando seu apartamento. Ele falou, pô, mas para que estão arrombando? Eu tenho chave, a Ana Hickman tem chave, as 2 irmãs dela têm chave, o cunhado tem chave. Fala, não, tem que arrombar. E é esse dia 23 de novembro que eles invadem o apartamento atrás de uma arma que a Ana Hickman falou que ele tinha. E arrombam o cofre onde ela falou que estava a arma. Mas a arma não estava lá. Então, se esse dia tivesse achado a arma, ele estava preso até agora. A gente nem estava falando sobre isso. Tá porque não tinha. Flagrante, né? Então, e aí eu começo a apurar as histórias, começo a ver. Eu descobri pela diretora, depoimento da diretora de contas, que trabalhou 11 anos com ela, que ela estava mentindo dessa história, que ela não sabia da situação da empresa. Da dívida, né? Falou que já sabia que ele estava afundado de dívida desde 2018. Ela mostrou, tem um monte de carta de banco cobrando judicialmente, cartão bloqueado, mensagem de gerente de banco puto da vida porque eles iam viajar para a Europa na neve enquanto estavam devendo dinheiro, você entende? Tem um monte de provas, ela sabia de tudo. Parece que é basicamente o seguinte, durante todo o tempo a empresa que ela estava trabalhando na Record e ele administrando a empresa e tal, tinha dinheiro sobrando. Não, aí que tá, deixa eu ver onde eu parei, 22, 23. Aí ela tenta Maria da Penha, não consegue prender ele, o Léo Dias estava na frente do apartamento esperando os caras achar a arma e depois iam atrás dele porque já tinham mandado de prisão expedido. Aí não consegue. E que mais? Bom,
E aí é assim, continuou, ele é isso, ele é aquilo, canalha, já vai dia 26 de novembro, 3 dias depois de pegar a Maria da Penha, ela vai na Record, fica 48 minutos destruindo o cara, chamando ele de tudo que era lixo, em rede nacional. E aí eu começo a publicar, a primeira matéria que eu publico é assim, a Ana sabia desde 2019 das dívidas. É a primeira matéria que eu acho que eu ali que ela não quis mais falar comigo, eles não falaram mais comigo, não falavam comigo. Porque daí eu falei, já mentiu. O que ela falou na Record é que ela só ficou sabendo em outubro. Mentira, ela sabe disso há pelo menos 4 anos, né? Então já vi essa mentira. Depois começo a descobrir, consigo, o DEIC deixou aberto o processo há alguns dias, né? Então, eu tenho amigo advogado, né? Eu não posso entrar, mas se você tiver a senha, você entra no sistema. E o cara baixou tudo para mim, né? Depois foi decretado sigilo. Então eu consegui pegar todo o processo. Ó, tô contando aqui um exemplo de um bastidor, né? Como você consegue as coisas. Como você consegue? Para você pegar casos, né? Se você tem que ter uma senha, né? Pede para um advogado amigo, ele entra, muitas vezes você descobre apresentador que tá caloteiro, dá para descobrir essas coisas. E daí, quando eu pego os documentos, eu vejo uns absurdos, né? Daí eu descubro por que ela falou que ele tinha uma pirâmide financeira e por que ela fala que ele tinha, numa conta, recebido uma doação de 400 milhões. Porque tinha um documento vagabundo no meio das coisas, né? Aliás, ela está me interpelando para explicar isso, que eu comprei na Praça da Sé por R$150. Tá escrito primeiro tribunal da Baixada Santista, e embaixo, escritura, não sei o quê. Então já é falso, porque não existe nenhum tribunal no mundo que possa emitir escritura. Escritura é monopólio de cartório. Então já vê que é falso. Aí você pega em cima, não sei se você viu esses documentos. Esse eu vi. Tá escrito com canetinha hidrocor, assim, RS pagar senhor Miguel 200 milhões. Não tem o nome do cara, não tem a assinatura dele, não tem nada. E ela chega, faz uma acusação dessa. É que a princípio esse negócio do dinheiro tinha a ver mais com a dívida, que a dívida era muito alta. Vou te contar. A dívida começa em 2016. Olha como o cara administrou e como ela é poderosa. Eu sempre falo assim, a Ana, ela decolou como apresentadora. Eu vi a Ana surgir na TV, eu já cobri a TV. Ela surge crua, sabe? Ela era uma menina completamente inculta, errava a palavra, errava a concordância, era um horror. Ela foi estudar, fez supletivo, sabe? Se educou. Ela hoje é uma apresentadora que eu acho do nível de qualquer outra grande apresentadora, sabe? Se fala assim, qual é melhor, Fátima Bernardes ou Ana Hickman? Cara, eu fico em dúvida. Para mim, as duas são boas. Entre 2005, que ela vai trabalhar na Record, Paulo Henrique Amorim leva ela, e 2016, eles acumularam uma fortuna de 55 milhões em imóveis, e eu acredito que mais uns 25 milhões em dinheiro. Chega aí, 2016, eles querem dar um passo maior que a perna. Eles querem criar uma operação de moda. O que é operação de moda? Para resumir para vocês. Uma Zara. Você entende? Que compra o tecido, faz o desenho, compra a máquina para fazer, embala, manda transporte, entrega, tudo. Tudo. A bolsa, calçado. Eles não iam só usar a marca e a empresa ia fazer o manufaturamento. Eles iam fazer tudo. As bestas iam fazer todo o meio de produção de uma operação de moda que nem a Zara, gente. Sabe? Ela queria o nome dela no mundo inteiro. Que já está no mundo inteiro, né? As grifes dela de óculos são conhecidas no mundo inteiro. 57 países pelo menos. E aí eles montam essa operação de moda, contrataram um consultor de investimento, o cara falou, não, e o cara deve ter pensado, né? Ela é uma baita modelo, ele tá com ela, eles entendem moda. Uma coisa é você desfilar, outra coisa é você ser empresário, cara, nesse país aqui. Aí ele me contou que ele falou assim, eu abro a operação em março, nós três, ele, a Ana e o irmão dele ia ser tipo o CEO. Em março de 2016 a gente abre. Ele falou assim, em outubro de 2017 a gente já tinha perdido 10 milhões. Já tinha evaporado. E aí ele quis parar, mas ele falou assim, me convenceram a continuar e a gente continuou. Depois, em 2019 já deviam 28 milhões. Meu Deus. E em 2020 veio a pandemia. Aí afundou, porque fechou todas as lojas, ela tem montado loja em shopping. Não tem como não saber das dívidas desse jeito. E não compra. Quem vai comprar óculos escuros na pandemia se você vai morrer? Né? As joias, Ana Hickman. Você vai comprar um sapato novo. E o pessoal sem trabalhar. Sem trabalhar e assim, trancado em casa. Ninguém quer saber do óculos. Moda é supérfluo, né? Aí eles afundaram mesmo.
E aí é quando começa, ele me conta, ele falou, 2018 é quando começa o casamento a ter um racha, né? Coincide com a crise total do Quando dinheiro. explodiu o dinheiro. Mas aí ainda não era. Ele falou assim: olha, até 2018 a gente se admirava, saía, se amava, um tinha orgulho do outro, a gente gostava de aparecer junto, sair na cara. Foi 2018 começou um negócio, que é quando já estão com os 20 milhões de dívida. Já tá com o dinheiro faltando. Isso. E daí ele conta, né? Ele me contou, ele falou assim: eu perguntei pra ele, eu falei, mas quando que rachou mesmo, Alexandre? Aí ele falou, dia 26 de janeiro de 2022. Ele falou que esse dia a gente foi ela queria ir num restaurante em Sorocaba, a gente tava em Itu, japonês, a gente foi, ela tomou 3 saqueirinhas, ele falou, e depois quando a gente entrou no carro, teve uma briga de novo por causa de dinheiro, por causa da dívida, e ela falou coisas pra mim que ela jamais tinha falado, naquele ponto eu vi que tinha acabado ela, porque ele falou que ela já estava exagerando no álcool, que isso aumentou durante a pandemia. Já tentei ouvi-la sobre isso também. Não quer falar, né? Então, só para garantir aqui que a gente tenta outro lado. E aí ele falou que conforme ela começou a beber, ela começou a ficar agressiva. E ele disse que essa agressividade, ele começou a notar um pouquinho depois de 2016, maio, quando aquele cara tenta matar ela no hotel em Belo Horizonte. Sei. Porque ele falou que ela nunca quis fazer um tratamento, ela nunca quis ir num psicólogo, numa psiquiatra, não quis fazer nada. Então depois ele falou do assim, evento. depois do evento, cara, o cara morreu ali dentro, o cara queria assassinar ela, cara, sabe? E ela, não, eu posso, vou. E daí ele falou que vai piorando. E aí tem isso aí, 2022, aí ele falou que o ano 2022 já foi uma merda, né, pra eles. Totalmente endividados, empurrando aí um monte de empréstimo. E falou que 23 de janeiro ela expulsa ele do quarto, lá em Itu. E eu falei pra ele, por que você não saiu de casa? Uma mulher te manda embora do quarto, o mínimo que você pode fazer é pegar as coisas, né? Ele falou, cara, mas quem vai cuidar do filho? Ele falou, quem cuidou dessa criança a vida inteira fui eu, porque ela ia trabalhar, quem levava na escola, quem ia na reunião de pais, quem levava na casa do amiguinho, quem levava o amiguinho pra casa. Eu falei, era eu, não queria. Você acha que esse foi o maior erro dele? Se ele sai em janeiro de 2023, ele tinha evitado muita dor de cabeça. Então, aí tem a outra coisa que eu descobri nisso aí. Em janeiro de 2023, no momento que ela está expulsando ele, surge uma empresa no Rio de Janeiro chamada Meliá, que foi criada por um cara que é um famoso laranjeiro, vamos dizer. Ele cria empresas, mais de 700 já criou. E essa empresa, janeiro, hein? De repente essa empresa muda para São Paulo. Só fazer uma pergunta, isso eu fiquei Claro, curioso. claro. Como que você descobriu que esse cara faz tantas empresas que ele é um laranja? Fui atrás. Foi passar dar um Pente fino no pente fino, isso é fácil. Você entra, isso aí tudo tem um monte de processo, né? Até Jus Brasil, você acha? Sim, não, bom que tem várias coisas que eu quero perguntar aqui que eu Tá. quero Então aí esse cara monta, ele vem pra cá. Quando ele muda pra São Paulo, ele muda, acho que pra Consolação, que eu acho que já era um endereço ligado à Ana Hickman, continua chamando Meliá a empresa. Aí depois em setembro ele muda para outro lugar em São Paulo, que é a casa da Ana Hickman, ali perto da minha casa, Perdiz. Quer dizer, ela é do lado rico. E aí continua com o nome dele. E dia 26 de outubro morre essa empresa Meliá e ela passa a se chamar Hickman House. E passa para Ana Hickman. Entende? Isso né? No dia 26 de outubro, 15 dias depois tem a briga entre eles. Aí ela tem essa história da arma, não consegue, não acha uma arma, ele não é preso. Aí ela tenta fazer o divórcio pela Maria da Penha, não consegue também. E aí ela conseguiu pegar essa empresa, como ele tinha assinado aquele documento lá atrás, lembra? Dia 17, que ele passou a administração, abriu mão, e depois ela vai na Maria da Penha. Ela pegou todos os contratos que ela tem na Hickman Service, que é uma empresa endividada com 41 milhões. Eles não têm conta pessoal, sabe? Deve ser uma poupança ali, R$10, mas tava no CNPJ. Tudo é o CNPJ, tudo, dinheiro da água da criança, o aluguel, o plano de saúde, tudo. Bagunça total. Bagunça não, centralizaram tudo na empresa, a empresa patriarcal, né? Fica pagando todo mundo. E aí é isso que não dá para entender, né? Algumas coisas, né? E aí ela começa a passar todos os ativos para essa empresa nova que chama Hickman House. Então, por exemplo, contrato da Record, a ação de merchandising, evento que ela faz, dinheiro de joia, royalties, tudo que entrava na Hickman House, passou para as propriedades não, tá? Ela não consegue fazer isso. Mas ela passou para lá. Então o que ela está fazendo? Isso chama fraude à execução, porque a empresa está endividada.
né? O banco da Ecoval, o banco do seu Bradesco, todo mundo quer receber. Se você tira o dinheiro dessa conta e passa para outra,